Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Então, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo. Deixa eu tirar aqui o som do celular, porque agora aqueles como é que agora esqueci? Não é spam, né? Me acharam. E a cada 5 minutos ele toca. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Deu. Então, eu vou colocar o texto para nós agora já. A gente dá uma olhadinha para nós. Nós paramos no capítulo 1, seção 3, tá? E nós vamos ver a seção 3, que é expiação e milagres. Eu achei que a gente não tinha terminado, que o mouse, nós não tínhamos terminado a seção 2, mas a gente terminou na aula passada. Então, a gente vai começar expiação e milagres. Vocês estão vendo o texto direitinho aí, né? Faz assim para mim, por favor. Tá. E aí... Nossa, olha o tamanho desse parágrafo, são super parágrafos. Eu vou começar a ler um pedaço e a gente conversa. Ou vocês querem que eu leia inteiro? Não sei qual foi a... Porque eu penso que se ler todo esse pedaço inteiro aqui, é capaz da gente não lembrar. Se bem que eu vou ler inteiro e eu vou lendo devagar, é melhor. Vamos fazer diferente. Ó. Expiação e milagres. Eu estou a cargo do processo da expiação, que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para a minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original. Tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tem que estar pronto e disposto. Fazê-los vai fazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem da realização. A capacidade é o potencial e a realização é a sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. Espera aí, deixa eu abrir aqui que a Adelina está entrando. Vamos voltar ali. Bom, será que ela entrou? Ah, entrou. Ó. Olá, Adelina, tudo bem? Como é que vai? Oi, boa tarde. Estamos iniciando agora. Ó. Expiação e milagres. A gente já anteriormente, ano passado, a gente já falou bastante sobre expiação, conversamos, né? Então, nós vamos rever de novo a expiação. Então, fala assim, ó. Expiação e milagres. Eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti e para mim. O que vocês entendem nessa frase? Primeiro, quem que vocês entendem, né? Lembra o que a gente colocou como expiação? Expiação é correção, né? Sim. Vai lá, Lene, só um pouquinho, Márcia. É isso aí que eu ia falar, que a Márcia falou aí, é expiação e correção. E quando eu resolvo me corrigir, ele fala assim, quando oferece um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu a faz para ti mesmo e para mim. Quando será se ele está falando aí que eu estou a cargo do processo da expiação.
que empreende a começar. Ou seja, está falando que o processo da correção, né? Nós estamos começando um processo de correção, e quando eu me corrijo, né? Eu estou fazendo bem para mim e estou fazendo bem para o meu próximo. É mais ou menos isso aí também, entendi dessa forma. Uhum. Então, eu estou a cargo do processo da expiação, ou seja, eu estou a cargo, no caso aqui, é a ideia de que eu assumi a responsabilidade, né? É que aqui, quando fala eu estou a cargo, eu penso que tem a ver com o Filho de Deus, o nosso Cristo interno, né? A ideia de como se, de repente, a gente se desse conta. Então, essa parte nossa, o Filho de Deus, né? Que seria a parte crítica nossa, parte desse pedaço nosso, né? Que lembra que são 3 forças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar, ou seja, eu vou começar a corrigir os erros, ajudar nesse processo. Quando ofereces um milagre, né, que a gente já entendeu que o milagre é uma coisa de irmão para irmão, né, como você mesmo disse, a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti e para mim mesmo, né, porque somos todos filhos de Deus, seria isso, bem como você disse. Alguém mais quer fazer algum complemento? Daí ele fala assim, ó, a razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para a minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. Lembra que as 3 forças estão fora de nós, né? A gente tem semente, né? Então, o Cristo nosso, né? O Cristo íntimo nosso, ele já é, né? Mas aí ele fala assim, a razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres, porque a energia crística, ela já é a própria energia, né? Para a minha própria expiação, para corrigir erros, porque ela não tem erros. Mas estou no final, no caso de falhares temporariamente, ou seja, eu estou no final lá, caso você não dê conta, eu te ajudo. Seria assim que eu entendo a conversa. E o que ele está querendo dizer aí quando ele fala a razão pela qual vem antes de mim? É nós antes dele? Como é que é? Aí eu vou entrar na ideia de que nós temos que voltar para casa. Então, são etapas. Ele está acima de nós. Certo. Então, eu estou antes dele. Lembra? Vertical, a escadinha, né? Legal. Então, eu vou pegar nessa linha de raciocínio, tentando entender o texto, né? Porque aqui algumas coisas elas acabam sendo um pouco interpretativas. Então, ele está lá no céu com o Pai, né? Ou com Deus, com o Criador. Ele está com. Nós estamos abaixo, ele é como se ele nos desse uma iluminação ou uma ajuda aqui embaixo e para subir esses degraus ou para fazer esse caminho, né? Então, por isso que a gente vem antes dele, até se unir a ele. É assim que eu entendi. Não sei se fica, pelo menos na minha mente, fica mais claro, ó. A razão pela qual vens antes de mim, né? Partindo desse princípio, é que eu não necessito de milagres para a minha própria expiação, porque a energia já é própria, ela já é com, né? Mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros. De outra forma, não poderias corrigi-lo. Quando tiveres restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação. Então, eu entendo aqui que são processos internos. Certo. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros. Então, é corrigir tudo. Como não poderia corrigir. Né? Peraí. Quando eu estou alinhado, né, com o todo, eu vou cancelando os erros, né? Cada vez que eu me alinho, vou cancelando. O Márcia, eu não sei, a página no PDF é 83, mas no livro deve ser 678, tá? Então, vamos lá, Neilene, vamos tentar entender aqui, eu vou dar o meu ponto de vista, tá? Porque, realmente, ó, a minha parte na expiação é cancelar todos os erros. Ou seja, é ajudar
corrigir tudo, certo? Para se tornar um com. Aí fala assim, de outra forma não poderias corrigir. Ou seja, não existe outra forma de corrigir um erro senão expiando. É nesse sentido, tá? Corrigindo o erro. Quando tiveres restaurado ao teu reconhecimento do teu estado original, ou seja, quando você se der conta que verdadeiramente és filho de Deus, né? Tu mesmo, naturalmente, passa a ser parte da expiação. O que você entendeu? Passa a ser parte da expiação. Tu mesmo se corrige. É que assim, é como se fosse etapas. No início, nós não nos reconhecemos como filho de... É como se nós não entendêssemos aquilo. Eu sei, entendi isso. Né? Aí o que acontece? Essa ajuda divina, ela está mais presente, é como se ela desse uns empurrãozinhos, é assim que eu entendo. Certo. Mas quando a gente nos reconhecemos como filhos de Deus, internamente, há uma chave que se move. Ou seja, a expiação passa a ser igual respirar para nós, porque nos entendemos a nossa originalidade, a nossa origem. Entendeu? É assim que eu entendi. Legal, não, então, por isso que tu passas a ser parte da expiação. Entendeu agora? Legal isso aí. Não, eu estou tendo uns... É que é um pouquinho difícil, porque algumas dessas coisas são um pouco sutis, mas eu entendo que é um movimento. Da mesma forma que a gente não entendia muito bem o que é um milagre, né? A gente não entendia o que era expiação, quem era o Espírito Santo, né? Todas essas ideias, né? O que era a paz de Deus, quem é Deus, né? Ou seja, o que é o medo. Então, a gente vai entendendo que o processo de expiar, ou seja, de corrigir erro, quando nós conseguimos nos conectar à nossa origem, ou seja, nos sentimos mais próximos de Deus, passa a ser parte de nós também a expiação. Sim, sabe o que eu entendi também aí? A partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai expandindo como ser, nosso nível de observação de nós mesmos vai aumentando, né? Sim. E aí, naturalmente, você vai se corrigindo, você não quer estar desafinado. Esse dia eu tive uma percepção interessante, porque dentro dos ensinamentos que a gente conhece, fala assim que nós somos os seres criados por Deus, que nós somos seres perfeitos, né? Não é isso, Wagner? Nós somos seres perfeitos, criados perfeitos. A gente fica questionando assim, ai meu Deus, se somos seres perfeitos, tanta burrada que a gente dá, né? Por que a gente tanta, né? Às vezes, e age até como criança, né? Por que Deus logo não fez essa coisa assim mais... para a gente dar menos burrada, né? Para a gente dar... A gente sabe que essa centelha divina, que é todo um potencial, aí me veio uma coisa assim. Deus te deu tudo. Você é como se fosse um instrumento. Aí eu me imaginei um piano, né? Você tem tudo naquela... Para tocar uma música... um piano, ele tem tudo para tocar a música mais maravilhosa possível. Só que tem que afinar. Nós somos um instrumento que precisa ser afinado. Afinado, até a gente se alinhar com o todo, né? Aí a gente toca a música do universo junto, é isso, né? Aí a gente está em conexão com o todo, aí a gente está, como é que você fala? Está ao máximo, assim, com Deus, né? Tá... Aí que cria os anjos, né? Os seres mais elevados. Sim, é mais ou menos isso mesmo. Aí eu falei assim, não, então, aí as percepções que a gente vai ter, né? Quer dizer que nós temos tudo, nós somos como um instrumento. Nós somos como... Você desligou o seu som. Seu microfone. Liguei, porque a menina chegou. Não tem problema. Nós somos como um instrumento que tem todo o potencial, quer dizer, deu tudo para a gente tocar o máximo. Mas só que tem que ter um detalhe, nós precisamos nos afinar. Sim, e também aprender a ler as partituras para poder tocar.
É isso que a gente está fazendo aqui. Aprender a ler as partituras, né? Até você vai se afinando, você vai afinando. Vai chegar um tempo que você vai tocar com naturalidade. Você mesmo vai observar seus erros, você mesmo vai escolher. Que nós já estamos um pouquinho disso, a gente está começando a aprender a observar. Porque antes a gente era difícil a gente entender a expiação, porque nós sentíamos muita culpa. É. Entende? A gente se sentia pecador, então a gente achava que era o maior pecador do mundo e que nada ia poder fazer, nós não íamos nunca conseguir pagar os nossos pecados, essas coisas assim, né, que a gente tinha na mente. A gente entendeu que não, que isso é todo dia, como você disse, a gente vai aprendendo a afinar o nosso instrumento, né, no caso, a nós mesmos. E aí a gente entende que a expiação passa também a ser natural, porque a gente volta ao nosso estado natural. A gente já reconhece que a raiva não é nossa, ela veio a nós, ou está em nós, mas ela pode ir embora, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Pai, né? Então, a gente vai se dando... Porque aqui, pegando a parte, né, para a gente continuar a conversa, ó, na frase, ó. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-la. Né? Ou seja, na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros. Ou seja, não pode deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro, só um pouquinho. Aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Esse é o movimento. No início há uma recusa, há uma dificuldade, né? Mas aí depois, a gente vai ouvindo aí, aqui a voz aqui, eu penso que é do Espírito Santo, agora já. Lembra que a voz por Deus é a do Espírito Santo, que Deus se divide em 3 forças. Então tem horas que a gente realmente fica um pouco confuso aqui, quem é, se está falando o Pai, o Filho, né? No caso Cristo, ou o próprio Espírito Santo, mas escuta a minha voz, né? Aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Aí isso se torna prático. Nós não somos pessoas muito práticas, nós somos pessoas muito do mundo da mente. Aí quando a gente vai se dando conta o que é expiação, o que é corrigindo o erro, e como eu faço isso, depois de fazer algumas vezes, fica simples e prático, não é isso? O poder de trabalhar em milagres te pertence. Você pega esse seu poder de volta. Né? Você pega essa ideia, esse conceito, né? Você aprendeu a ler a partitura, agora você está aprendendo a tocar o seu instrumento, o seu piano, então você pega o seu poder de volta. Aí ele fala assim, ó, eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto. Ou seja, a gente tem que querer fazer isso. Porque o ego é terrível, né? É que não é, a gente até, mas eu queria muito. Não, tem que ver quem é esse que queria muito. Existe uma diferença, às vezes, entre, né, o queria muito do ser, vamos dizer assim, né? O que o ser é, mas vamos botar assim para entender o que eu estou querendo dizer. E o queria muito do ego. Porque o queria muito do ego, ele é ilusório. Eu queria muito me sentir bem. Não está dizendo nada, né? Aí o ser vai falar assim, tudo bem, realmente se sentir bem é bom, mas como é que eu faço isso? Como que eu me sinto melhor? O que é necessário eu fazer, aprender, compreender e executar para me sentir melhor? É diferente, porque o ego é muito cheio de desejos, por isso que a nossa mente está sempre... E, eu quero isso, ou seja, isso é a mente. Daí ele fala assim, ó, eu proverei todas as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto, tentando se manter em presença, fazendo o que tem que se fazer. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade. Se a gente executar aquilo que está sendo falado, a gente vai entender o que está acontecendo. Aí, assim, pois a convicção vem através da realização, vem através de realizar aquilo que você está estudando, daquilo que você quer fazer. Né? Vamos botar aqui do estudo do 100, né? Porque para qualquer coisa funciona assim. Daí fala assim, a capacidade é o potencial. A realização é sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito.
Meu propósito aqui, qual é? Nesse mundinho de Deus, corrigir os meus erros, certo? Ou seja, a capacidade a gente tem esse potencial. Quando a gente executa, a gente realiza. Consegue entender aqui, pegando as palavras ao contrário, para ficar mais fácil? Foi assim que eu entendi. Se alguém quiser fazer alguma explicação ou colocar de uma outra maneira, né? É porque, no fundo, parece uma coisa, mas isso tem que se tornar natural. Como você disse, tem que aprendermos a tocar o nosso próprio instrumento, sermos o instrumento, aprendermos a tocá-lo. E tem que se tornar, que nem eu digo, espiar como é que é? É a profissão, como diz, né, do Filho de Deus. Nerilene, por favor. Hein, Sara, nesse processo todo aí, quer dizer, espiar, corrigir, agora que nós estamos aprendendo a nos observar e ver quais os nossos erros, né? Porque a gente nem sabia, né? Nem achava, estava errado e achava que estava tudo certo, né? É que é aquilo que eu falo, né? Eu penso que o primeiro despertar, ou um despertar mais que vai nos dar uma base, é o dia que a gente entende, e seria, né? Na verdade, a primeira é quando a gente aceita, depois quando a gente entende, e depois quando a gente executa. Quando a gente sabe que não é essa mente que conversa aqui dentro, mesmo que pensamentos sejam bonitinhos. Porque atrás desse burburinho, dessa conversa toda que a gente tem o tempo inteiro, praticamente incessante, né, que a gente tem que ficar ali, existe o silêncio, e esse silêncio é a voz de Deus. Entende a ideia? Essa mente que a gente tem aqui é uma mente ilusória. Eu estou colocando assim, não sei se você entendeu meu. Assim, a gente age com orgulho, mas às vezes nem sabe. A gente é intolerante e acha que está legal, né? A gente é impaciente, sempre bota desculpa em uma coisa, né? São essas coisas que, né? Mas a gente, para entender, talvez eu não tenha sido clara, a gente age com orgulho porque algo aqui viu ali, sentiu orgulho. A mente aqui catalogou alguma coisa. Às vezes é muito rápido. Entende? É isso que eu quis dizer. Então, entendi. quando a gente mantém a mente serena e tranquila, aí a gente vê o orgulho. Mas entendi. a gente não é ele. Né? Como Entendi, você falou, a gente vê a impaciência, mas a gente não é a impaciência. Porque antes nós justificávamos o nosso orgulho por algum motivo, ou podíamos justificar a nossa impaciência por outro, com essa mente aqui. Certo. Não, entendi tua relação, é porque eu não tinha entendido a relação, coloquei. Então, por isso que eu falo que a primeira ideia é essa, a gente não dá mais margem para a mente aqui conversar. Que é o mais difícil, porque esse é o maior vício da humanidade, né? Foi de onde a gente veio rolando. A gente foi achando que o que nós pensamos, achamos, né, é a verdade. A verdade está no silêncio. Porque a gente pensa que silêncio, né? Não, o silêncio é quando a mente está em calma e serenidade. Então, aí esse silêncio é a conexão. Então, quando Deus precisa se manifestar, ele pode falar através, né? Ele vai ver através dos nossos olhos, ouvir através dos nossos olhos. Quem ouve, vê, né? Usa os 5 sentidos em geral aqui dentro, é o ego. Então, é por isso que, né, que eu digo que é a parte mais inicial difícil, é nós rompermos com as nossas conversas, com as nossas tagarelices constantes, sobre como tudo tem que funcionar. Vamos lá, ó. Passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como os estados separados. Minha palavra é a ressurreição, e a vida não passará, porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus, e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso.
É assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Então, passará céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. Como é que faz isso? Pegando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O nosso reino é aonde? O reino do Pai é nos céus. O nosso reino seria na terra. Passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. A conexão, a união. Por isso que a gente faz a oração. A gente quer uma união, né? Que o céu desça e que a gente suba, vamos dizer, né? Ou que se encontre no meio do caminho, né? Minha palavra, que é ressurreição, né? Que é o renascimento, né? É a vida, não passará porque a vida é eterna. Lembra a diferença da vida que a gente vive e a vida do ser? Como é que é? Vocês lembram? Como normalmente a gente pensa que a nossa vida é o quê? Essa vida que a gente vive, nesse corpo, não? Que eu vou nascer e um dia eu vou morrer. Nós pensamos que isso é vida. Não. Isso é a morte. A vida é a eternidade. O ser, ele é eterno. O ser é imortal. Por isso que fala da ressurreição. Ressurgir novamente com esse trabalho. Fui muito fundo na minha complexidade aqui. Ou deu para entender o que eu quis dizer? Ou não? Vocês querem que eu dê mais um exemplinho? Todo mundo me olhando, gente, por favor. Entenderam? Deu? Tá. Aí ele fala assim: tu és o trabalho de Deus. E o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. Amável e amoroso. É assim, né, que um homem, né, tem que pensar a respeito de si mesmo, no seu coração. Pois é isso que ele é. Então, nós temos que lembrar que se eu sou filho de Deus, eu também sou amor. Então, eu tenho que ser amável comigo. Porque Deus jamais seria ruim comigo. Você entender? Por favor, Nerilene. Isso aí seria assim, tu és o trabalho de Deus, e o seu trabalho é totalmente amável e amoroso. Isso aí nós podemos fazer uma observação assim, para a gente nos acolher, ver a nossa criança interior, trabalhar ela de forma amorosa. Poderia ser uma forma de entender esse pedaço. Pois é, porque qual é a tendência nossa, às vezes, nesse processo de evolução? É nós ser rebelde conosco mesmo, ser impaciente, ou achar que... Né? Agora, imagina, se nós somos rebeldes, impacientes conosco mesmo, com os nossos defeitos, imagine nós com os outros, né? Sim. Então, ele fala, tu és o trabalho de Deus, e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que o homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Então, se nós formos amor conosco mesmo, nos conhecermos, pegar nossa criança interior, trabalhar com carinho, ter paciência, observar os nossos erros e não nos revoltarmos, ser paciente e trabalharmos com ele, isso eu acho que é uma forma amável e amorosa de lidar conosco mesmo, né, nesse processo de evolução. E tem que ser assim, porque é muito trabalho para ser feito, né? Já pensou? Se a gente que antes nós achávamos trabalhar nesse estado, né? Vai falar. Nós tínhamos uma ideia equivocada sobre a palavra sofrimento. Uhum. Antes nós achávamos que expiar, karma, pecados, todas essas coisas, nós devíamos comer, assim, que nem se diz, comer o pão que o diabo amassou, como se nós fôssemos culpados, né? Pecadores reais, né? Hoje nós já entendemos que nós não somos nenhuma grande flor no sentido de manifestação, porque nós somos ainda cheios de defeitos. Mas que não há necessidade de nos tratarmos assim, porque antes nós não sabíamos
disso, de que é possível trabalhar conscientemente sobre esse sofrimento, sobre essas nossas circunstâncias, sem ter que se julgar e sem se sentir culpado, sem se sentir merecedor. Muda muito aqui dentro, se é, né, complementando o que você disse. Hein, Sara? Porque de primeiro na nossa educação cristã, lá atrás, bem atrás, né? Imagina isso na idade medieval, hein, meu? Errou. Não, pior é assim, se você pensa na idade medieval, né, primeiro que era a chamada Era de Peixes, né, que é uma era bem dura com relação a princípios, né, os princípios eram duríssimos, né, uma série de falsos moralismos e etc. E pensando que naquela época, praticamente ninguém sabia ler e escrever. Então era só o que alguns falavam em alguns lugares diziam, e aí tinha aquilo ali era lei. Né? Quando a Bíblia se tornou, no caso aqui, botando, já que a gente está falando de uma literatura cristã aqui, né, se tornou acessível a mais pessoas, muitas pessoas viram que não era aquilo que estava escrito lá. Né? Embora estivesse escrito muitas coisas, mas as interpretações ou as formas que estavam, a forma que estava não era o que se dizia que tinha que ser. Então aí foi quando começou algumas mudanças, mas foi difícil mesmo. Imagina, porque a partir do momento que você errasse, né, dentro de um... Você, quer dizer, já começava a pagar era daqui mesmo, já botava no sofrimento, já, né? Já desde que nasceu, primeiro fala que a gente é filho do pecado. Ainda tem essa, hein? Né, lembra? Porque o sexo era um pecado. Uhum. Mas só que se não fizesse sexo, não nascia ninguém. Então, olha a loucura, né? É loucura mesmo. Então, tinha alguma coisa errada nessa ideia, né? Mas tudo bem, foi o processo. Então, já somos filhos do pecado, né? E aí já nascemos pecadores. É muita insanidade para ser corrigida, hein? E isso foi há pouquinho tempo atrás, hein? Não foi há muito tempo, não. 1000 e pouco. Vou botar 1000 anos, né? Ai, meu Deus do céu, ainda bem que está mudando. Porque senão vamos ficar toda a vida nesse vai e vem, bem, e nasce e volta, tudo se... Não, gente, né, eu estou tentando ver se nessa vida, pelo menos na próxima, eu dou um salto. Mudo na linha vertical. Entendeu? A ideia é essa. Também, minha irmã. Vamos lá, ó. 3. Os perdoados são o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação dos seus irmãos, pois esse é o plano da expiação. Milagres são um caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Vamos lá. Os perdoados, né, são o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aí eu entendo o seguinte, aqui o livro ele tem uma forma muito específica de falar a palavra perdoados. Eu entendo que perdoados são quando a gente se deu conta de que a gente não cometeu ali o perdão, a gente não é pecador, entendeu? Ou seja, a gente já se considera um perdoado porque a gente não cometeu pecado. Assim que eu entendi. Então, são o meio da expiação. Ou seja, quando a gente entende esse movimento. Isso é uma compreensão minha, porque a gente sabe que esse livro, às vezes, tem formas bem específicas de conversar. Sendo plenos de espírito, né, pleno de espírito, assim, o espírito em ação, eles perdoam em retribuição. Consegue entender? A ideia é um movimento, isso. Né? Olá, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Aqueles que são liberados, ou seja, quando você faz esse movimento, tem que se unir na liberação dos seus irmãos, pois esse é o plano da expiação. Então, é um movimento. É muito parecido com, por exemplo, a gente, quando fala do Ho'oponopono, né? Troca. Né? Aí ele fala assim, milagres são o caminho através do qual, ou seja, as ferramentas do milagre são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo, ou seja, que se calam e ouvem a voz por Deus, ou seja, a mente serena e tranquila, né?
se unem a mim para a salvação e liberação de todas as criações de Deus. Deu para entender esse pedacinho? Sim? Ó, vamos... É assim, Sara, o processo. A partir do momento que a gente vai se alinhando, que a gente perdoa, que a gente leva o perdão. Aquela frase que o Cristo fala, perdoar para... que Francis de Assis fala, perdoar para ser perdoado, né? E o Cristo também fala, né? Perdoar 70 vezes. Perdoar então perdoar porque eles não sabem o que fazem. Perdoar porque sabe o que faz. É interessante que quando o Cristo fala que ela perdoar 70 vezes, né? O tanto que isso é abrangente, o tanto que isso a gente não tinha esse entendimento, né? O tanto que isso, como é que se fala? É importantíssimo e é complexo, porque hoje a gente está entendendo que a gente tem que perdoar todo dia, nos perdoar e perdoar o outro, né? E que não há crescimento sem esse processo de eu entender que meu irmão é tão frágil como eu nesse processo. Ele assim como eu sou aprendiz, ele também é, né? E que eu tenho que perdoar, eu tenho que compreender a fragilidade dele, né? Porque se não tiver isso, amarra a mesma coisa, porque você vai ficar com a mente em guerra, né? Você vai ficar com o sentimento em guerra e é como se travasse. Ao contrário, quando você perdoa, que você libera o perdão, é sinal que você tem um entendimento do próximo, é sinal que você está se alinhando, aí você começa, em vez de atrapalhar a si e o outro, você começa a ajudar, quando ele fala, não, milagres são o caminho da qual somente se serve ao Espírito Santo e se une a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Exatamente. Aí eu começo realmente a ser aquele instrumento afinado, né? E aí eu vou, em vez de me atrapalhar na minha evolução, na estagnação com aquela mente presa ali, por falta de um perdão, eu vou começar a criar, né? Vou começar a ajudar nessa criação, dessa harmonia, desse equilíbrio, desse amor, né? Porque eu estou com o Espírito Santo. É que antes, eu penso, né, pelo menos a minha, esse é o meu ponto de vista, né? Nós achávamos que a gente podia perdoar, né, o próximo quando a gente queria. Uhum. Quando a gente achava que ele merecia o nosso perdão. Incrível, né? Incrível. E aí agora o processo é inverso. Não é ele, sou eu que mereço o perdão. Veja? Por eu se eu sentir indignada com ele, brava com ele, achar alguma coisa dele, né? Consegue entender? Porque, como você disse, ele é um ser frágil igual a nós. Se ele sentiu aquilo, ou se ele falou aquilo, não foi diferente. Lógico que tem algumas horas em que a gente, né, tem que dar um passinho para trás, porque tem algumas pessoas que elas estão um pouquinho além da sanidade, né? Além da insanidade, né? Então, a gente, lógico, mas a maioria dos nossos problemas de relações é essa. Porque aquela pessoa não pensa igual a mim, não fez igual a mim, ou não gosta igual a mim. Ou seja, a gente sempre faz esse jogo, né? E quando passamos a olhar daqui para fora, né? Porque a gente trazia a pessoa aqui para dentro, ela não se encaixava nos nossos moldes mentais e emocionais, né? No nosso coração, e aí ela não servia. Legal. Né? Aí é o que acontece. Agora ela é quem é, e eu sou quem sou. Então, se alguém vem lá de fora não se encaixa aqui, não é porque está errado, é eu que estou vendo errado. Eu que estou sentindo errado. Porque o momento é perfeito. A situação ela é perfeita. Então, eu tenho que me lembrar dessa paz, dessa sensação de que eu sou um com Deus, eu sou filho de Deus. E o filho de Deus é tranquilidade, é amor. Ele não precisa. E aí, então, aí alguns desses movimentos que vêm, né, que muitas vezes não são bons, são bastante negativos às vezes, eles não nos transtornam e não nos fazem mais mal da mesma forma. E eles vão
para Deus, ou seja, para a luz, para serem perdoados e eliminados. É assim que eu entendo. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Posso dar continuidade aqui? Deixa eu colocar aqui. Ó, o 4. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação, né? Tu tens um papel na expiação que eu ditar-te-ei. Pergunta a mim quais os milagres que deve apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. E sobre a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Não dos deixeis cair em tentação significa reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. Voltando. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Ele quer dizer o seguinte, que cada vez que a gente se recorda, né, e pede ajuda, ele pode apresentar várias formas de nós, vamos dizer assim, como é que seria a palavra? De que os milagres aconteçam. Nós somos, que nem diz, somos pessoas de boca fé, né? Então, assim, ó, eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminados, porque eu sou a expiação. Tu tens um papel na expiação que eu ditar-te-ei. Ou seja, é como se ele fosse dizendo para você, olha ali, olha aqui. Não é assim que funciona? No início, a gente, por exemplo, tinha uma rixa com alguém, eu não gostava de alguém. Às vezes não tinha nenhuma coisa muito na mente, mas por que eu não gosto dessa pessoa? Por que ela quando eu estou perto dela, ela me dá sensação de desagradável? Vamos botar assim, sem ter tido nenhuma rixa com aquela pessoa. E aí até você ficava meio assim. Daí o que ele está dizendo? Aí ele está dizendo o quê? Pergunta a mim quais os milagres deve apresentar. Quando a gente não sabe, na verdade a gente não sabe muita coisa, né? Mas quando a gente começa a fazer essa ideia, a gente entrega, a gente pede a solução, ele fala assim, ele entrega a nós como fazer. Ele vai ditar para você, porque ele fala assim, ó, a natureza impessoal, ou seja, ela não, impessoal no sentido, ela não é uma coisa personalizada, ela, né, do milagre, é um ingrediente essencial. Quando você vai fazer um milagre, você não vai pedir ou usar uma ferramenta de milagre, usando a ideia de que aqui é uma ação, né, o milagre é uma ação de um irmão para o irmão. Você não escolhe aquele irmão eu perdoo, aquela irmã eu não perdoo, aquela pessoa eu faço aquilo, é aquela pessoa, não. Milagre é milagre. Você vai ter que usar. Você sentiu aquela sensação desagradável, seja contra alguém que você tem uma relação mais estreita, seja seu pai ou sua mãe, contra alguém que estava lá na fila do banco que você nem conhece. Então, a natureza é impessoal. Tanto aquelas duas pessoas, o nosso pai ou a mãe, ou aquela pessoa que estava no banco, elas são nossos irmãos. Então, a natureza do milagre tem que agir de qualquer maneira, tem que ser executada de qualquer maneira. Então, a natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. Então, qualquer coisa é para ser dirigido o milagre. Não é para a gente, porque a gente tem mania de olhar a forma, ou quem é a pessoa. Não, a gente tem que olhar para o ser da pessoa. Daí ele fala assim, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. E sobre a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Vocês lembram que nós já estudamos revelação, né? Alguém quer lembrar para nós o que quer dizer a revelação aqui, para a gente entender a frase? Revelação é sempre pessoal, lembra? Ou seja, quando nós entendemos algo dentro de nós, né? Ou seja, e aquilo se torna uma verdade, uma realidade interna, nossa, aquilo é uma revelação. Ninguém tira mais aquilo de mim. É como se a gente visse, através da ilusão, uma mentira que nós acreditávamos.
E quando aquela mentira cai por terra, nós vemos a verdade. E quando nós vemos uma verdade, algo se revela dentro de nós. Então, por isso que fala, ó, a natureza impessoal do milagre, ou seja, para tudo, o milagre é para tudo e qualquer coisa, né? É um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação, ou seja, a forma de usar o milagre, e sobre minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, ou seja, o guia ele está só te orientando, né? Mas, de fato, dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Certo? Não nos deixeis cair em tentação. Significa que reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los seguindo a minha orientação. Vamos dizer o seguinte, que nem a gente não faz, né? Às vezes o bicho pega, a insanidade bate. A gente pode pedir, não me deixeis cair em tentação. Como eu soluciono isso? Ou mais livrai-nos do mal e pede ajuda para que que venha a ideia da orientação, que venha como fazer, porque aqui é um milhão de informações. Então a gente vai aprendendo a se movimentar nesse meio. Por favor, Nerilene. Ai, Sara, eu lembrei do negócio aqui. Essa frase, não nos deixe cair em tentação. Assim, sempre a gente acha que a tentação está lá fora, né? Sim. É o outro, nunca acha que a tentação está aqui dentro. Não. É sempre um vestido curto, né? Ou não sei o que lá, né? Ou a boa fala, né? É incrível isso, ó. Não nos deixe cair em tentação. A gente sempre tem essa ideia, acha que Maria, tentação lá fora, um perigo, lá, isso, aquilo. Mas a gente, isso aí me fez refletir, isso aqui foi o estado que me deu agora, gente, a tentação. Não, é sempre lá é que é um movimento. É por isso que a oração do Pai Nosso ela é completa. No final, depois de falar tudo aquilo, a gente fala assim: não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal. Então, nessa hora é uma entrega, né? Porque você é muito pequeno diante de tudo aquilo ali. Né? A gente não tem uma força tão grande, né? Seja ela uma raiva, uma ira, ansiedade, angústia, né? A gente pode dar um nome para aquilo, né? E a gente não, né? A gente pode fazer esse movimento, mas livrai-nos do mal e pedir a presença de Deus, ou do Filho de Deus, ou do Espírito Santo. Isso na hora aparece, da forma como se move aqui dentro, eu não sei explicar, mas é assim. Legal. A gente entende. É muito. Aí, conforme a gente vai fazendo esse movimento, né, a gente vai entendendo que tem um guia interno, né, que ele consegue nos dirigir, mas a gente tem que querer seguir o que ele está dizendo para nós. No início não é tão simples, mas depois acontece. E aí sempre quando a tentação vem. Aí, o que é a tentação? É a sensação de separação, sensação de medo. As loucuras, o pensamento desregulado que às vezes acontece, a gente vê uma coisa, ouve uma notícia, vê uma cena, lembra de um negócio do passado, e a mente não para. E você não consegue. Então é hora de respirar e você pede, porque aquilo ali é a tentação. Né? A gente pensa que tentação é do lado de fora. Não. Tentação está aqui dentro. Impulsos, né? Todos, os mais diversos. Né? Os 7 pecados, como se fala, né? Então, é muito comum isso. Então, eu toda noite, nas minhas orações, eu não me deixei cair de tentação, mas livrai-me de todo mal. Mas a gente tem que ter em mente, né? Porque a gente, no passado, a gente botava muita tentação lá fora, agora a gente já sabe que a tentação... Não existe. Né? É que antes dela chegar a ter uma aparência externa, ela já está aqui dentro. É porque, assim, a gente, uma pessoa, vamos supor, fazendo uma analogia e uma pessoa que ela não tem mais a ira dentro dela, a ira, a raiva, né, todo esse sentimento de ódio dentro dela, né, quando uma pessoa com ódio e ira viesse, ela não sentiria nada. Porque nós só sentimos raiva, ira e ódio porque nós trocamos com o outro. Consegue entender? Nós vemos isso da mesma forma que podemos trocar o ser com o próximo. Essa é a chave.
Por isso que fala lá em cima, quando se deres conta da tua natureza original. Quando a gente se dá conta da nossa natureza original, né, que nós somos filhos de Deus, que nós somos um ser divino, que há algo aqui dentro muito, né, além daquilo até que nós possamos compreender, mas que é divino, nós vamos ver no próximo. Sara, Não tem como. Outra coisa interessante desse estudo aí, que já ele colocou 2 pontos que tu fez aí, a pessoa precisa querer, né? Ela precisa querer para corrigir os erros, para chegar, né? E nós estamos aqui porque a gente já tem um pouco desse querer. E aí tem os casos das pessoas na qual nós amamos, que está em nossa volta, né? Que esses tempos agora que caiu essa ficha, mas eu já tive muito, como é que se fala? Li muitos livros que às vezes nós seres em evolução, que às vezes vemos o ser como algo muito limitado, aí vê o outro ali errando e você sofre, e sofre junto com ele, quer que ele corrige, quer que ele melhora. Mas você não quer, não quer. Aí, depois eu tive observando que os anjos, que são os anjos, respeitam, né? Deu respeito ao outro que não está querendo, que não está afim. Aí quem somos nós para não respeitar? Né? Exatamente. E a partir do momento que eu sei que eu sou uma centelha divina, né? Que eu sou uma essência em evolução, que eu posso crescer. Ele também é do mesmo jeito, ele também é uma centelha divina, que ele vai progredir, só porque não chegou o momento dele. Então, hoje eu já tenho essa percepção que, sim, ele é uma centelha divina e ele vai ter um momento dele, ele vai progredir, ele vai poder sofrer, tudo, mas tudo isso é passageiro, né? Aí depois eu estou começando a entender um pouquinho como os seres mais... Não, e isso alivia muito internamente. Como é que é? Isso dá um alívio dentro de nós. Dá um alívio interno. Eu mesmo sinto que eu... Pode dizer. Mesmo sinto que eu tirei uma carga enorme de mim esses tempos atrás aí, porque eu mudei essa visão. Porque ele fala aqui, ó, um guia não controla. A gente quer guiar o próximo controlando a vida dele. Falei, gente, se nós não somos capazes de controlar nem a nossa vida, e outra coisa que eu tive a percepção também, se os anjos respeitam, você não quer. Às vezes Deus está dentro de cada um de nós, mas o Espírito não quer, ele não se afiniza com aquilo no momento, ele não quer o bem, ele não quer energia do bem, ele não acordou e eu vou forçar a barra. Né? Então, esse entendimento faz você, como é que se fala? Tirar uma carga enorme e outra coisa, fica tudo mais leve. Porque aí começa a ideia da palavra respeito, porque a gente pensa que a gente, comumente para nós, respeito é alguém acima de nós em que nós devemos ter respeito, né? E respeito é quando é de ser para ser, né? Ou seja, a gente confunde muito, né? A gente deve respeito a pai e mãe, né? Porque quando a gente é criança, a gente olha aqueles dois gigantes e eles, temos que respeitar. Então, a gente cria essa sensação de que algo maior tem que ser respeitado. Não, é quando há uma igualdade. Então, eu respeito a condição e a forma como aquela pessoa está, ou como ela é, e da mesma forma eu passo a me respeitar na mesma condição. Né? Eu posso me ver que eu ainda tenho muita coisa para resolver, que eu não ando muito bem, né? Que não estou num bom momento, por exemplo, né? Mas eu olho de uma outra forma, sem me julgar, sem me maltratar mentalmente, né? Às vezes tem gente que até se maltrata fisicamente, né? Às vezes vai fazer outras coisas por conta disso, porque olha para si, não gosta do que está vendo e não sabe o que mudar, e às vezes fica pior aí. Né? Né? Então, aí é isso que acontece. Quando a gente vira essa chave,
E o que eu acho mais legal é que quando a gente para de querer controlar as pessoas à nossa volta, né? As que nós gostamos principalmente, mas que ainda tem coisas que a gente vê que elas também estão vivendo sofrimento, né? Ou continuam vivendo, às vezes, até num grande sofrimento, mas a relação fica muito melhor, porque você consegue ver coisas boas nela, que antes você não via, porque antes, como você queria mudar o sofrimento dela, você não via outras coisas que ela tem de bom. E aí você entende que quando você diminui esse peso, essa força sobre o outro, algo acontece, uma comunicação se torna melhor. E aí, às vezes, você vai vendo até que talvez ela esteja fazendo aquilo porque é bom para ela mesmo. Ainda precisa ser assim. E a gente vê também que é só um momento do espírito em evolução. Isso. É só um momento, né? Assim como nós tivemos, talvez, nossos momentos lá nos passados, em outras vidas, né? Nós vamos passar a olhar para nós, porque quem importa somos nós. Não é uma questão de egoísmo, mas é porque se nós estamos nos olhando e nos corrigindo, o mundo é melhor lá fora. Porque se a gente... é uma coisa muito comum, né? Pelo menos era assim, a gente sabe falar e corrigir, arrumar a vida do próximo de uma forma plena. Ah, se ele não fizer isso, se ela fizer aquilo, se fizesse assim, se fizesse... A gente tem uma, né? Tem, às vezes, mirabolantes, né? Mas aí o que acontece? Quem vai fazer não somos nós, é aquela pessoa, e às vezes ela não dá conta. E segundo, né, muitas vezes a gente faz esse movimento para não olhar para a nossa própria vida. Se a gente... são duas coisas que muitas vezes acontecem. A gente fica se metendo na vida do outro, né? A nossa vida está um caos, a gente não quer olhar para ela e a gente vai se meter na vida do outro para transformar a vida do outro num caos. Então, são duas vidas em caos. Quando a gente muda o jogo, fica tudo diferente aqui dentro. A gente deixa de transformar a vida do outro num caos e nós trazemos paz e serenidade para a nossa vida, porque o que importa é a nossa vida, é o nosso ser. Não o do próximo. Porque quando nós estamos bem, quando estamos alinhados, é muito mais fácil lidar com o outro, né? Só o ato de você entender que o outro é um ser em evolução, que tem um momento dele, que, né? Que temos que respeitar, como você falou, isso aí já é grande. Isso é uma revelação, quando você, né? Revelação. Quando você tem esse entendimento, muda essa perspectiva aí, uma revelação. E é muito fácil, porque as relações elas vão ficando mais leves. Nós passamos a gostar das pessoas pelo como elas são, né? Falando, tem algumas exceções em que a gente tem que dar uns passinhos para trás, porque tem algumas pessoas que estão um pouquinho passada, né? Mas a maioria não. A maioria é pessoa, entre aspas, pessoas normais que nem a gente, que estão também tentando viver uma vida, né? Talvez o que falte para alguns é um pouco de informação, dela entender que se ela, às vezes, mudar algumas coisas, ela muda a vida delas. Mas, como você disse, ela tem que querer abrir os olhinhos, e nem sempre quer. Né? Porque tem aquela mente que dura, rígida, cheia de conceitos, preconceitos, crenças, né? Medo, culpa. Medo de olhar para dentro de si, né? Medo. Imagina se eu deixar de ser assim, né? O que vai acontecer? É a primeira coisa. É muito doido isso. Nossa, mas se eu me tornar uma pessoa mais... por exemplo, vamos supor que a gente seja uma pessoa ativa, né? Como fala agora, mas assim... Em parte não é ruim, mas a gente percebe que está indo muito e está se desgastando, não está bom. E aí a pessoa pensa assim, mas se eu deixar de ser uma pessoa ativa, eu não vou fazer o que eu quero. Não tem nada a ver. Ela vai fazer tudo que ela precisa. Pelo contrário, vai fazer até melhor, talvez em menos tempo, de uma forma mais tranquila e melhor. E aí a gente vai se dando conta disso, né? De que algumas coisas podem começar a ser diferentes para nós. É porque é tão legal, porque você começa a viver a vida como você gostaria. E quando você faz isso, as pessoas notam. E quando elas notam, elas vêm perguntar para você, mas como é que você fez isso? E aí é a hora de você ensinar elas. É isso. Essa é a nossa função. Né? Pelo menos é assim que eu penso. Como a Márcia está colocando aqui, ela colocou a dualidade, por aí.
A gente vive no mundo dual, a gente tem uma mente para cá e para lá, para cá e para... Então, a mente nossa deveria ser a voz do silêncio, mais tranquilo, né? Trazer essa serenidade. Então, aí a gente olha o mundo tranquilo. Tenho que resolver um BO, como se diz, um problemão, né? Que acontece com todo mundo, né? Como se, né? Porque o fato, né? Você olha para aquilo e resolve, às vezes, de uma forma muito mais rápida e simples. Antigamente era um caos, ia te dar dor de estômago, dor de barriga, ou ia ter que brigar com alguém, né? Às vezes, né? Sair até no Risk Husky, não precisa mais. É isso que é muito legal. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Tá bom, gente? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Que já deu o nosso horário. Espero que tenha sido proveitoso, né? Márcia, Thiago. Hoje a Nerilene estava inspirada, né? O Thiago, hoje a Nerilene. Um grande abraço a todos. Tchau. E a gente se vê domingo. Para quem a gente se vê. Tchau, gente. Um grande abraço. Até sexta que vem. Beijo. Outro para vocês. Tchau.